Você já deve ter ouvido falar em drones, inteligência artificial e em ataques cibernéticos. As novas tecnologias mudaram os conflitos armados pelo mundo. O direito internacional humanitário está preparado para lidar com os desafios dessas novas armas? Fique sabendo depois da vinheta. No ABC do DIH, estamos falando sobre o Direito Internacional Humanitário, ou DIH, que é o conjunto de normas que busca limitar os efeitos dos conflitos armados. Com o avanço das novas tecnologias, surgem novos desafios. Como aplicar o DIH em situações envolvendo drones que podem atacar alvos a milhares de quilômetros de distância? Ou em ataques cibernéticos que podem gerar caos e destruição, como acontece com uma bomba convencional? Felizmente, o direito internacional humanitário está em constante evolução, inclusive para lidar com essas novas tecnologias da guerra, como operações cibernéticas, armas autônomas, inteligência artificial e o uso de armas no espaço sideral. O uso de armas autônomas gera grande preocupação, pois se trata de armamentos que escolhem alvos e usam força com pouca ou nenhuma intervenção humana. Isso pode aumentar de maneira significativa os riscos humanitários, causando mais dano e sofrimento, em descumprimento com as normas que proíbem destruição da infraestrutura civil e quebrando o princípio da proporcionalidade. No que diz respeito a armas autônomas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha sugere desde 2015 que os países estabeleçam limites para o seu uso de acordo com as normas internacionais humanitárias, como explica o nosso especialista jurídico, Tarcísio Dalmaso Jardim. As recomendações em relação a esse tipo de arma são de que os países não as utilizem contra pessoas. Sistemas considerados imprevisíveis e de dano indiscriminado devem ser descartados. Além disso, o uso dessas armas deve ser limitado com base em seus alvos, situações de uso e escala, e devem sempre ter supervisão humana. Hoje, o uso de operações cibernéticas durante conflitos armados é uma realidade, e a utilização de tais operações deve crescer no futuro. As operações cibernéticas podem afetar gravemente as infraestruturas civis e ter consequências humanitárias graves, como comprometer o funcionamento de hospitais e a distribuição de energia elétrica ou o abastecimento de água. As normas para estas ameaças digitais, como hackers, são as mesmas já previstas no direito internacional humanitário. As normas básicas são simples. É proibido atingir pessoas e bens civis. Não devem ser utilizadas armas de forma indiscriminada. São proibidos ataques indiscriminados e desproporcionais. Os serviços médicos devem ser respeitados e protegidos. Essas normas também se aplicam ao ciberespaço. Mas tem um porém. A questão se torna mais complexa quando nos referimos ao uso de inteligência artificial em sistemas de apoio à decisão, ou AIDSS na sigla em inglês. Então, qual é a recomendação nesse caso? Nesse tipo de situação, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha recomendou que as informações sobre fatores como a presença de pessoas e bens civis incluam repositórios de código aberto, como a internet. O comitê também avaliou que o AIDSS pode ser uma ferramenta útil para coletar informações e prevenir erros, porém não está livre de imprecisão. Esse tipo de sistema precisa ser verificado e protegido de informações tendenciosas e imprecisas que podem levar a consequências graves. Além disso, é impossível prever como os humanos, tomadores de decisão, vão interagir e abordar as informações fornecidas por esse tipo de sistema. Como você pode ver, as novas tecnologias criam dificuldades em termos de responsabilidade jurídica. Normalmente, as investigações buscam a pessoa que disparou a arma e a pessoa no comando que deu a ordem de atacar. Com o uso de armas autônomas, IA e meios cibernéticos, quem vai explicar a destruição de uma escola por um drone ou a invasão do sistema de um hospital? Os desafios jurídicos trazidos por essas novas tecnologias ao direito internacional humanitário são significativos e complexos. Os drones introduzem questões delicadas no DIH, especialmente em relação à distinção e proporcionalidade, que são princípios fundamentais do direito internacional humanitário. Como esses dispositivos podem ser operados remotamente e realizar ataques precisos, surge a questão de como garantir
que os operadores respeitem a obrigação de distinguir entre alvos militares e pessoas civis e impeçam danos aos bens e à infraestrutura civil. O uso de inteligência artificial em armas autônomas levanta preocupações éticas e jurídicas. Se uma IA toma decisões sobre quem ou o que atacar, surge a questão de responsabilidade. Quem é o responsabilizado pelo descumprimento do DIH? O programador? O operador? Ou o próprio Estado que utiliza a tecnologia? Além disso, como garantir que uma máquina compreenda e aplique os princípios do DIH, como a distinção e a proporcionalidade? A falta de uma consciência moral nas máquinas e a possibilidade de falhas ou decisões imprevisíveis colocam em risco a proteção das pessoas civis. Os ataques cibernéticos podem ter consequências como a interrupção de serviços essenciais, danos à infraestrutura civil e até perda de vidas, mesmo sem o uso da força física tradicional. A dificuldade aqui reside em aplicar os princípios do DIH a um meio não convencional de conduzir hostilidades. Por exemplo, identificar o responsável por um ataque cibernético pode ser extremamente difícil. Além disso, determinar se um ataque cibernético constitui um ataque no sentido DIH e se as normas de distinção e proporcionalidade se aplicam, ainda é uma área em evolução. Não há dúvidas de que o direito internacional humanitário continua relevante na regulação do uso de novas armas durante os conflitos armados e continua servindo ao propósito de proteger as pessoas que nunca fizeram parte ou deixaram de fazer parte dos combates. O DIH limita os meios e métodos de combate para manter dignidade humana nos conflitos armados, salvando vidas e reduzindo o sofrimento. Esse foi o nosso 5º episódio. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos que gostariam de aprender sobre o DIH e as novas tecnologias da guerra. E não deixe de conferir nosso canal e o nosso site para saber mais. Nos vemos no próximo vídeo.